Bom dia, amados mestres encarnados. Como estão todos? Começando a nossa live de novo. Bom dia, bem-vindos de volta. Hoje, quarta-feira, dia 12 de março. Quando vocês não se preocupam mais com o tempo, você fica perdido desse jeito. Não sabe que dia é da semana, Do mês. não sabe nem do mês, nem do ano. Ano acho que é 2025, né? Por enquanto. Então estamos começando mais essa live, gente, que nós nos comprometemos, né? Que vamos fazer 3 vezes por semana. Na verdade está sendo uma experiência fazer de manhã, né? À noite a gente viu que é melhor, até para o pessoal que tem mais tempo para estar assistindo. Mas, por enquanto, os nossos horários que está dando para fazer é esse horário. Então, vamos dar início e hoje nós vamos falar sobre... Olha, eu estava pensando agora há pouco, eu queria continuar falando um pouco mais sobre energia, até porque a gente sempre dá umas desviadas, né? Porque é natural, porque é tanta coisa para falar sobre energia. E eu acabei não falando aquele dia sobre, assim, tudo, né? Bom, falar tudo também não dá, mas há pelo menos as coisas que eu acredito serem mais importantes para nós sabermos, para que nós tenhamos aí um incentivo para a nossa mudança de frequência. Então nós precisamos ter um conhecimento básico, mas ele tem que ser bem entendido, né? Para depois ser bem compreendido, para a gente poder falar, nossa, aquilo que eu faço, que eu penso, que eu sinto é tão importante e gera causa tanto impacto, né, na humanidade inteira, que é importante a gente mudar. Então eu quero dar o máximo de subsídios possível, né? A gente fala muito da quinta dimensão e tal, do que a gente tem que trazer, né? Primeiro a quinta dimensão, para depois as benesses virem. E depois de tudo que nós falamos na segunda-feira, eu fiquei pensando um pouco, falei, puxa, a gente precisa falar um pouco sobre essa questão do que é que a gente faz com a gente mesmo, com relação à energia, né? Com essa nossa frequência. O que é que nós causamos a nós mesmos com a nossa frequência? Quando a gente fala das palavras de Jesus, né, que ele falou, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, tem muita gente que ainda fica meio, assim, não acredita muito bem, né? Mas nós fazemos o que ele falou e fazemos de forma inconsciente, mas até a ciência, a psicologia, a psicanálise, já fala disso e as pessoas não se dão conta. Porque tem muitas doenças que a psicologia ou a psicanálise, enfim, o pessoal dessa área, eles falam assim, essa sua doença é psicossomática. É psicossomática. Ou seja, através da sua cabeça, da sua capacidade psíquica, você acumulou uma energia específica que gerou uma doença específica. Bom, então a ciência já assumiu, faz tempo que se fala na doença psicossomática. Então, os estudos aí humanos, né, vamos colocar assim, porque eu sigo muito os estudos trazidos pelo astral, ou pela espiritualidade, como o pessoal gosta de falar. Eu sigo mais essa linha, quase que totalmente. Mas eu também procuro informação sobre o que os homens estão alcançando, né, em termos de desenvolvimento, não só tecnológico, mas também de desenvolvimento filosófico e em termos de psicologia, tudo isso daí. Até porque nos livros básicos do kardecismo, o
Kardec, a espiritualidade falou, né, que tudo que eles estariam falando, a ciência viria a provar. E está acontecendo, hoje mais do que nunca. Sempre aconteceu, mas hoje mais do que nunca. Então, gente, olha só como a gente não reflete. Se nós temos a capacidade psíquica de gerar doenças no nosso corpo, eu pergunto, por acaso nós não temos a mesma capacidade para nos curar dessa doença? Temos, né? Sem a gente acreditar que pode, a gente gera doença. Imagina a gente acreditando que pode. A gente vai fazer a autocura de tudo. De tudo. Não é de uma coisa ou de outra, não. Tudo. Porque todas as doenças que nós conhecemos, elas são geradas pelo nosso psiquismo, pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento. Segundo a espiritualidade, eles dizem assim, todas as doenças, elas estão dentro do nosso corpo, elas fazem parte de nós. Elas estão aqui. E o que faz essas doenças aparecerem, então? A nossa frequência, o nosso sentimento, nosso pensamento. Então, se nós inconscientemente geramos esse monte de doença que está aí, gente, conscientemente nós podemos curá-las todas e não tê-las mais. Tá? O que a gente precisa fazer? Aprender a lidar com os próprios sentimentos e aprender a lidar com os próprios pensamentos. E olha, isso atinge outras pessoas, tá? A gente atinge outras pessoas quando a gente quer também. Você já ouviu, todo mundo já ouviu falar ou já conheceu alguém, sabe aquele famoso o olho seca a pimenteira? Que a pessoa chega na sua casa, vê uma planta bonita e fala, nossa, que planta linda, e quando a pessoa vai embora, horas depois você vai olhar lá, a planta está seca. Isso acontece, é real, aconteceu comigo. Aconteceu na minha casa. Aqui também um pé de amora. Secou, 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 que não teve jeito. E o que é isso? Capacidade psíquica. A árvore, por acaso, não é uma vida? Ela está viva. E a pessoa consegue matar uma árvore. É inconsciente, não é? Hã? É inconsciente. Não, é inconsciente, geralmente é inconsciente. Ninguém quer dizer, ninguém não, né? Apesar que tem pessoas que falam, ai, que inveja! Ainda tem umas que falam, ai, que inveja dessa sua planta, como ela está linda! Pum! A planta é morrida. Ela é literalmente assassinada nesse momento. Literalmente assassinada. Então, olha só, se nós temos a capacidade de fazer tudo isso, nós não temos a capacidade de nos curar? Temos. Por que não acreditar? Opa, hoje está esquisita a garganta. Por que não acreditar? Porque fomos treinados para não acreditar. Fomos treinados para sermos dependentes, para ficarmos de joelho, rezando de cabeça baixa, olha que coisa errada. Olhando para o chão, rezando, olhando para o chão. Pai, Escravo, né? Escravo que é assim. Escravo. Então, nós precisamos, assim, para abrir os olhos, para abrir a cabeça, abrir o coração principalmente, entendermos um pouquinho mais dessa nossa Constituição e do que nós fazemos conosco. Inconscientemente. O que é que nós fazemos com a gente? Coisas terríveis. Mas nós temos aí na história pessoas que fizeram coisas maravilhosas com a própria mente. Né?
e realizaram coisas maravilhosas para elas mesmas e para outras pessoas, né? Daí Saint Germain, São Agostinho, Sai Baba, Chico Xavier, Frei Damião, nossa, tanta gente. Tanta gente não, né? Diante do todo, né? Mas tem um número grande de pessoas que desenvolveram um psiquismo assim, bem elevado, né? Eles elevaram as suas frequências e fizeram muitas coisas boas. Ah, mas eles são especiais. Não são, não. Não são especiais. Não existe ninguém especial. Não existe filho preferido. Existem os que fizeram mais cagadas e os que fizeram menos. Mais ou menos por aí. Então, quanto mais caca você fez, mais compromisso você tem, entendeu? Mais trabalho vai dar para sair do buraco. Exatamente. Mas todo mundo sai. Todo mundo sai. E ó, vocês vão entender o que eu estou falando a hora que a Rose fizer o podcast comigo, que eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Esse mês, gente, me cobrem, porque é outra coisa que está sendo procrastinada. Outra coisa está sendo... Que assim, Estou trabalhando isso na minha vida. Isso que eu falo, nós não somos perfeitos. Não. Não é porque a gente está aqui fazendo live com vocês aqui, mas é o que a gente sempre fala, estamos compartilhando o que a gente já passou na nossa jornada. E é algo que, ontem até a gente estava conversando num evento que nós fomos, que quanto maior o compromisso, não, quanto maior quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Mais é cobrado. É a história do tio Ben lá com o Homem-Aranha, né? Que o tio Ben falou pro sobrinho. De quanto maior poder, maior a responsabilidade. Então, é isso daí. E não adianta você querer falar, porque eu já ouvi pessoas falarem assim, mas se eu não souber, mas se eu não sei disso daí, então não tem que cobrar nada de mim. Não, senhor, na verdade, é cobrado da mesma forma, porque você está o quê? Se afastando de não querer saber para não poder responder. É pior. É muito pior isso. Então, é buscar o conhecimento mesmo, fazer que nem do cavalo, né? Da história do cavalo que cai no buraco e aí começam, aliás, queriam matá-lo, né? Queriam matar o cavalo, colocam ele no buraco e começam a jogar terra em cima dele para matar o coitado vivo lá. Aí ele se balançava e aí a terra caía. E foi assim até que ele conseguiu sair do buraco. Quando chegou na altura, ele pulou e vazou. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Nós temos que aproveitar essas situações que estamos passando para nós termos o quê? Termos sabedoria, tirar a sabedoria dessas situações para nos elevarmos e conseguir fazer aquilo que a gente veio fazer aqui. Que é elevar o planeta e, na verdade, primeiramente nós, né? Nós temos que nos melhorar. E como a gente nos melhora, como a gente fala, é de dentro para fora. Então, se eu me melhoro, não é que o fora melhorou, é que estou refletindo fora. Então, eu melhorei, na verdade. Então, se eu melhorei, fora está muito melhor. Uma vez eu reclamando muito da vida. Estava tudo muito ruim. Estava tudo muito bagunçado. Aí, nessa época, eu psicografava muito. Aí, veio uma mensagem para mim. A mensagem era assim: tudo o que acontece ao nosso redor é mero reflexo do que acontece dentro de nós. Fim da mensagem. Parei de reclamar. Tem que parar de reclamar e tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar o interior. Então, tudo que acontece à nossa volta, gente, é reflexo daquilo que está acontecendo dentro de nós. Aí eu ouço muitas pessoas falarem assim: mas eu só atraio gente assim para mim. Eu falo, só atrai gente assim para mim. Então, vamos olhar dentro de você o que é, né? a frequência que está atraindo esse tipo de pessoa. Não são as pessoas que estão erradas de virem até você. É você que tem uma frequência que as atrai. Pronto. Simples. E aí, vamos trabalhar isso.
né? Que nem, não é da noite para o dia, né? Tem que ter muita conversa, muita limpeza, né, da energia. Por que eu falei agora da limpeza da energia? Porque o que eu estava pensando hoje em falar com relação à energia, eu já comentei, mas eu vou comentar de novo com um pouquinho mais de detalhes assim para as pessoas entenderem. Na segunda-feira eu falei da questão dos chakras captarem energia, da questão dos chakras do corpo emitir energia, do sentimento, né, pensamento e tal. A fala aqui, que você está constantemente emitindo energia. Para onde vai esta energia? Ela vai para o planeta todo. Vai para o planeta todo. Tá, tudo bem. Mas ela sai assim, vai embora, some, desaparece? Não. Ela vai acumulando à sua volta uma energia. Por exemplo, a pessoa que é mentirosa, a pessoa que mente de forma contumaz. Tudo que fala tem mentira no meio, tudo que fala tem mentira no meio. Ela vai criando uma energia em volta dela. Não sei se vocês sabem o que significa a palavra egrégora. Eu vou explicar aqui rapidinho. Egrégora é uma massa de energia que tem uma polaridade específica, tá? Então, vamos colocar aí a egrégora da mentira. Então, é uma massa de energia que está aqui no ar, na psicosfera. E essa massa de energia, ela foi criada lá pelo primeiro mentiroso. E aí mais gente começou a mentir e começou a se ligar a esta egrégora, essa massa de energia, e alimentar essa massa de energia. Essa massa de energia, ela, para sobreviver, ela precisa de nós, certo? Então o que ela faz? Ela é inteligente, ela não é burra, não é uma coisa burra que está lá no ar. Ela envia um pouco dessa energia de volta para quem a alimenta, como uma forma de incentivar a pessoa a continuar fazendo a mesma coisa. Continuar mentindo. E assim para todas as coisas, mentindo, enganando, roubando, adulterando, enfim, né, sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo tristeza. Também com os bons sentimentos é a mesma coisa, tá? Se você é uma pessoa que tem muita compaixão das outras pessoas, então você vai se ligar à egrégora da compaixão. Você vai ficar com essa energia à sua volta, a energia da compaixão. Se você deseja, inclusive tem uma história no livro de Saint Germain que fala assim, que ele tinha um discípulo, que o cara ele era tão aficionado por curar as pessoas, ele tinha na cabeça dele, no sentimento dele, ele queria ser um curador, ele tinha que curar as pessoas, Ele ficou tanto tempo sentindo e pensando isso, que ele criou à volta dele, com um raio de 2 metros, um campo de energia lilás, de cura, com energia de cura, tá? As pessoas que passavam perto dele, dentro desse campo de energia, se curavam de qualquer coisa. É que nem quem encostava na túnica de Jesus já se curava. Então, e as pessoas nem sabiam como que elas tinham. Eu estava andando na rua, cruzava com o cara, passava pertinho, esbarrava, e a pessoa tinha algum problema, daqui a pouco a pessoa estava curada e não sabia o que era. Então, ele criou em volta dele essa massa de energia para curar todo mundo. E assim, todos nós fazemos. Olha quais são os seus hábitos sentimentais e mentais. Os hábitos, aquele assim, que você acorda pensando e sentindo, e você dorme pensando e sentindo. Você está com essa massa de energia à sua volta. É a sua egrégora individual que se ligou a uma egrégora maior. Então, essa egrégora maior incentiva você a estar o tempo todo pensando e sentindo aquilo. Olha só que loucura. E é assim que funciona. Eu não acredito. Não vai mudar a maneira de funcionar porque você não acredita. É assim que funciona. Tá? E é assim que funciona. Então, como que eu faço para
me desligar desta egrégora aqui, me ligaram a egrégora de quem fala só a verdade. Bom, você tem que mudar o que pensa, o que sente e a atitude. Ó, a sequência é geralmente sentir, pensar e fazer. Se você adquirir consciência daquilo que você está fazendo, que é uma coisa de baixa frequência, e você quer mudar para alta frequência, você precisa começar a ter atitudes da nova frequência a qual você quer se ligar. E isso é trabalhoso, tá? É trabalhoso, precisa de um suporte, de uma orientação, de você estar conversando com alguém para te orientar nisso, te dando um suporte. O interessante é pensar com o coração e sentir com o cérebro, né? Até porque a emoção é extremamente racional, tá? Eu estava ouvindo, acho que foi ontem, o vídeo do Divaldo, até ele estava comentando, né, a questão dos neurônios, né? Que o cérebro tem o maior número de neurônios, em segundo lugar é o intestino, tem o maior número de neurônios, em terceiro lugar é o coração. O coração tem uma quantidade gigantesca de neurônios. Então, nosso intestino pensa, tanto é que é chamado de segundo cérebro, nosso intestino, e o coração pensa. A emoção, gente, é racional. É difícil entender isso. Não é difícil. É só você prestar atenção que a emoção vem primeiro, vem antes do pensar. Então, quando você pensa, você já sentiu. Quem é que comanda? E o sentimento? 5.000 vezes mais energia que o pensamento. Então, quem que controla? Quem que dá o comando? É o sentimento. Ali, no coração, os neurônios já enviam comando para o cérebro. Então, essa é o problema da energia à nossa volta, que as pessoas... Olha, assim, 100% das pessoas, não tem 99,99 não, 100% das pessoas estão sempre falando assim, mas eu não aguento mais, eu atraio tal situação, eu não aguento mais, eu só atraio tal situação, ou só acontece tal situação comigo, eu só me envolvo... O tal do dedo podre também. O tal do dedo podre, como eu tenho dedo podre, só arrumo tranqueira. Aqui a gente costuma falar assim, curva de rio, só para tranqueira. Só lixo para ali. Só lixo para ali, fica naquele rebojo, rodando ali, parado. Então, o que é isso? É você mesmo atraindo essas coisas. Então, tem um imã, né? A gente é magnético. Nós somos totalmente. Eles são imãs ambulantes. Então você vai atrair o quê? O magnetismo que você estiver emitindo, você vai atrair esse tipo de coisa. Para explicar isso na prática, tem procura na internet, eu não sei o nome do professor, não sei o nome do vídeo, mas tem um professor na internet, um japonês, ele é professor na universidade no Japão, se eu não me engano, acho que é no Japão, que ele pega um diapasão, já comentei aqui, ele pega um diapasão, acho que de 412 Hz, e tem dois diapasões, um de 412 em cima da mesa, ele pega um outro de 412, aí ele bate no diapasão que está na mão dele, e o outro vibra. E no vídeo você consegue perceber a vibração dos dois. Você ouve, né, que ele bate em um e o outro vibra também, dá para ouvir direitinho. Aí ele para os dois diapasões, coloca a mão, né, para com a vibração. Aí ele pega um diapasão de 512 Hz. Isso aqui? Não, esse é... Não, isso é... Né, no vídeo dele só aparece essa experiência. Aí ele pega um diapasão de 512 Hz e aí ele bate no diapasão de 512. Bem,
Aí o diapasão faz aquele som e você percebe que o outro não faz nada. Aí ele para esse aqui, pega o de 400 e poucos Hz de novo, que é igual aquele que está em cima da mesa, bate outra vez e você consegue ver que os dois vibram ao mesmo tempo. Ou seja, a frequência de um ativa a frequência do outro. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas ou as situações que estão vindo até você é porque você está no mesmo diapasão. Você está vibrando naquela frequência. Então não tem dedo podre. O dedo não está podre. Quem está podre é a sua frequência. É essa sua frequência que não está legal. Então como é que a gente muda isso? Tem que mudar hábitos. Hábito mesmo daquilo que você faz, hábito do pensar e hábito do sentir. Então eu quis continuar um pouco mais falando hoje sobre energia, porque as pessoas reclamam muito, falam muito das situações que não mudam, mas elas não querem mudar e querem que a situação muda. Se as situações são reflexos do nosso interior, então o que é que tem que mudar? As coisas? Ou primeiro o nosso interior, né? Então se você muda o seu interior, você muda a frequência, as situações e as pessoas à sua volta vão começar a mudar. Inclusive eu falo para as pessoas, bastante para as pessoas o seguinte: como é que as pessoas sabem que elas estão mudando de frequência? Começa que as pessoas com as quais ela convive, está acostumada a conviver sempre, vão se afastar dela, naturalmente, sem brigas, sem discussões, sem desentendimentos, sem rusgas, sem nada. As pessoas simplesmente vão se afastar, porque você mudou a sua frequência. Nós estamos falando aqui mudar a frequência para cima, tá, gente? Não é piorar, não. Então você aumentou a sua frequência. As pessoas que estão à sua volta, se elas não aumentarem a frequência delas também, elas não vão conseguir conviver mais com você. Então eu sempre alerto as pessoas do seguinte: você quer fazer esse trabalho? Quero. Então tá. Então é o seguinte, ó. A primeira coisa que vai acontecer é o afastamento das pessoas com as quais você está acostumado a se relacionar. Porque você está acostumado a se relacionar com pessoas da mesma frequência. Simples. Aí eu começo a mudar a frequência, essas pessoas naturalmente se afastam. Tá? Naturalmente se afastam. É normal. Isso acontece com todo mundo. E outras grudam. E outras grudam. Aí o que acontece? Você começa a mudar a frequência, começam a aparecer também pessoas diferentes, com a mesma frequência com a qual você está agora vibrando. Você está vibrando nessa frequência, então começam a aparecer. Isso é geral, né? Nos Geral, negócios, tudo. prosperidade, abundância, Tudo. absolutamente tudo. Tudo. Tudo é energia, tudo é frequência. Então, se você muda a sua frequência, muda tudo. Vai mudando tudo. Vai mudando todos à sua volta. Eu fiquei pensando de ontem para hoje. Na verdade, eu estava comentando aqui com a Rose que eu acordei, levantei às 4h30 da manhã. Acordei, não consegui ficar deitado. Levantei, sentei lá um pouco. Na cadeira do escritório, onde eu gosto de sentar para refletir. Sentei lá, fiquei pensando, fiquei refletindo, falei, nossa, a gente precisa falar um pouco dessa questão dessa egrégora, né, que as pessoas criam à sua volta e ninguém fala sobre isso. As pessoas não têm esse conhecimento. Não entendem como é que funciona. Mas eu acho que o grande problema é a aceitação.
Porque eu também, até hoje, tem situações que eu não... Eu falo pra vocês, não é fácil não você aceitar. Por exemplo, você fala assim, poxa vida, eu criei isso? Ontem não, segunda-feira eu acho que a gente falou a respeito também um pouquinho. Como é que eu criei essa caca na minha vida? Olha como é que eu tô. Você acha que eu tô feliz em ficar assim? Esse passou baixo. Pode deixar, já eu cortei só os nossos que vai subir desse. Mas vamos lá. E a gente fica falando assim, como que eu que criei isso? Olha a escassez que eu tô, olha a quantia de doença que tá na família, olha isso, olha aquilo. Como que eu posso ter criado isso? Eu lamento informar, mas foi sim, foi você que criou. Vou aproveitar a fala da Rose e nesse meu aproveitamento aqui, eu vou dar um puxão de orelha nela, tá? Vocês perceberam o que ela falou bem no comecinho da fala dela? É difícil aceitar. Complicado, mas dizendo como você é complexo. É complexo. Tem que mudar a palavra, você trazer um sinônimo aí. Pois é complexo, mas não é complicado. É complexo porque envolve muita coisa. Mas não é complicado. Quando você... essa coisa da crença limitante, gente. O pessoal... não é só aquela crença limitante que a gente aprendeu quando era criança, do tipo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, dinheiro não é capim. Não é só essas crenças limitantes que são importantes, não. Essas são as que a gente foca, né? Não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas a crença limitante está na ponta da nossa língua o dia inteiro. Todo dia, dia todo. O dia todo. Difícil, não sei, vou tentar. As pessoas falam assim, você tem que fazer tal coisa. Vou tentar. Eu falei, não vai conseguir. Quando fala que vai tentar, vamos saber que não vai fazer. Não, eu falo, não, você não vai conseguir. Por quê? Porque você já criou um bloqueio. Você já parou no tentar. Eu vou tentar. Eu não consigo. Não consigo. Já mandou o comando. Já deu o comando. Já apertou o botãozinho ali do seu cérebro, do seu corpo, de tudo. Você emitiu uma energia. Você emitiu um comando. Olha como é que é. Como que é? E é o dia inteiro. Olha só, em relação a doenças. A minha. A minha condição, a minha doença. Eu tenho essa palavra. Ai. Eu tenho uma enxaqueca. Eu tenho. Olha, você pega. Eu sempre falo para os meus consultantes. Olha, presta atenção como é que você falou. Eu tenho essa doença. Eu não posso fazer nada. Você se apodera daquilo. Me dá e não vou soltar de jeito nenhum. É dessa forma que funciona. E é assim que a gente cria. Depois você fala, mas não fui eu que criei. Presta atenção, sempre que eu falo, anda com um caderninho, no celular mesmo, cria um WhatsApp ali. E a hora que você se tocar alguma coisa, que você fala, eu aprendi uma vez no curso de coach, de colocar borrachinha de dinheiro. E aí quando você fala alguma palavra dessa daí, você pega e solta ali pra... Dói sim, porque pra você se lembrar, pra você parar de fazer aquilo ali repetidamente. Entendeu? É uma forma, realmente, que você se toca. Porque assim, o negócio tá automático, é que nem você programa, por exemplo, eu programo no meu celular o despertador, porque como eu tô aqui, pra mim tempo não existe mais. Então eu tenho que colocar o horário para saber que hora que é. Porque eu como quando dá fome. A água é uma coisa que eu tenho que estar... não é meu hábito de ficar tomando muito, então eu tenho que andar com uma garrafinha de água para eu estar bebendo água. Mas aí eu coloco ali de 3 em 3 horas, mais ou menos. Na verdade, eu tenho 3 horários. Que é às 8 da manhã, às 14 e às 18. Só para eu ter uma noção. Mas é porque eu tenho que tomar também uma vitamina minha aí nesse horário. Então eu sei que é esse horário, senão eu não sei o que horários são. Então você pega ali e cria um grupo do WhatsApp para você, quando que você pensa uma coisa dessa, ou você fala, porque às vezes você pensa e não fala, né? Mas assim, para você ir criando esse hábito, para você ir se reprogramando. A verdade é essa. Porque a forma que você vai mudar é reprogramar
o jeito que você tá, porque você já foi programado e continua repetindo, né? É um looping. É um looping isso. O que é um looping? Aquela repetição, você vivendo aquilo todo momento. O círculo vicioso. Todo tempo você vivendo aquela mesma coisa. Acorda, primeira coisa que você pensa. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir para aquele trabalho chato. Ai, meu Deus do céu, que dia não sei o que lá. Ai, meu Deus do céu. E aí, quer dizer, você já começou a programar o teu cérebro que aquele dia não vai ser bom, que aquele dia já começou daquele jeito, que você já acorda cansado. Enfim, aí vai aquela montoeira de coisa, né? E isso é todos os dias. Então você tá programando aquilo todos os dias. Então você tem que cancelar isso daí e fazer uma nova pessoa. E tudo isso é o quê? Energia, frequência. Você está emitindo uma frequência constantemente. Nós emitimos frequência constantemente. E é tudo, né? O que você ouve no rádio, o que você ouve na TV, o que você assiste, tudo influencia. Faça um teste, sei lá, vende a televisão ou desinstala, guarda por um tempo, só para você ter noção do tempo que você economiza. A minha virou enfeite. A minha eu uso para assistir as coisas minhas de YouTube. Pois é. Podcast, coisa que tem a ver com... Eu tinha aquelas TV de assinatura, Netflix, eu tinha Disney Club, que era para os sobrinhos quando vinham. Cortei tudo. Não tem mais nada disso daí. Quando eu quero assistir alguma coisa, eu vejo quem tem e pego emprestado. A senha lá, assisto e já desinstalo também, para não correr risco de ficar ali mexendo naquele outro, porque vicia. Eu conheço pessoas que são viciadas em séries. Vocês têm noção do que é isso? Com certeza alguém no futuro vai assistir isso daí e vai levantar o dedinho, né? Gente, olha o tempo que você perde fazendo isso, que você poderia estar o quê? Assistindo a alguma coisa que fosse, que vai melhorar você. Vai te ajudar, vai né? te ajudar a enfrentar esse tipo de coisa. Ai, mas eu não consigo. Olha só. Mas eu não consigo. Não vou falar nem tente, faça. O que eu falo para as pessoas, todas as pessoas que vêm conversar comigo e tal, eu falo, olha, a pessoa fala assim, eu vou tentar, então você não vai conseguir. Ou você faz ou você não faz. E essas crenças limitantes que estão na ponta da nossa língua o dia inteiro, todas as pessoas que eu cuido, eu fico o tempo inteiro corrigindo elas naquilo que elas estão falando. Por que eu fico corrigindo? Então você deve ser um chato. Não sou um chato. Esse é o meu papel. Eu sempre procuro fazer com que as pessoas olhem para elas mesmas. Porque não sou eu que vou modificar as pessoas. São elas que vão se modificar. Eu dou suporte. Então a pessoa fala assim, eu tentei. Não conseguiu, né? Não, pois é, porque você tentou. Se você não tivesse tentado, mas sim feito, você teria conseguido. Teria resultado. Teria resultado. Né? Eu não sei, você sabe sim. Conhecimento está dentro de nós, você sabe. Você tem aí sua intuição. O que sua intuição te diz? Que eu posso, exato. Então vai e faz. Então você pode. Não fala mais que não consegue. Você consegue. Eu quero, eu posso, eu consigo. Todos nós conseguimos aquilo que nós queremos de verdade. Um desejo, um sentimento desejoso, verdadeiro. Ele acontece. Ai, que benção. A gente vê. Pode não acontecer. Alguém grave vai aparecer de coisa. E é batata. Alguém assistindo. Então, vocês veem que tudo, gente, tudo é energia, e aí nós temos que tomar um cuidado absurdo. 24 horas por dia com o que sentimos, pensamos, falamos e fazemos. E como é? Interessante agora, já pegando um gancho aí, que foi falado na segunda-feira, que agora pensou, aconteceu. Sim. Então, cuidado. Pensou, sentiu, aconteceu. Não esquece do karma instantâneo. É o bateu, levou. É papo. Bateu, levou. Cada vez vai ficar mais assim. Por isso que tem que estar
o vigiai lá, como é que é? Orar e vigiar. É, orar e vigiai. Na verdade que é vigiar e orar. Vigiar e orar, o Né? contrário. Porque se você está pensando essas coisas todas que não são boas para você ou para o outro, olha, vai ser muito rápido para acontecer, muito rápido. Então por isso que a gente tem que estar sempre pensando coisas boas, coisas boas, coisas boas. Já ia falar a palavra difícil de novo. Viu como a gente tem que se policiar? É trabalhoso. Filho. Eu troquei todas essas palavras por dá trabalho. Ou é trabalhoso. É trabalhoso. Por que é trabalhoso? Apesar que eu já vou discordar de você. Porque como a gente tá falando que tudo é programa, olha só, se a gente tá programando, pode ser que nem seja trabalhoso. Mas se eu tô falando que é trabalhoso, vai passar a ser. Eu não quero que seja trabalhoso, eu quero que seja fácil. Sempre que eu falo, eu quero uma vida leve, feliz, alegre, que tudo que eu estiver fazendo vai ser divertido. Não quero nada complicado na minha vida. Não quero nada complicado. É o tal do viver no fluxo, sabe? Que as coisas simplesmente aconteçam de uma forma tão gostosa e tão divertida assim, de você realmente estar no tal do paraíso. Que tudo acontece. Quando você menos espera, acontece algo bom. Então eu já não vou pegar essa palavra trabalhoso para mim, não. Tiro da minha vida. Vou explicar o meu trabalhoso para aliviar, tá? Dá trabalho para aliviar. É assim, como nós não temos ainda uma consciência totalmente... A gente precisa de uma palavra, achar uma palavra achar uma que seja... palavra, ainda vamos achar. Para trocar esse trabalhoso. Para trocar esse trabalhoso. Mas por enquanto é assim. Como nós ainda não temos nós temos, né? Nós não estamos acessando de forma absolutamente aberta a nossa consciência, então nós acabamos que não conseguimos fazer a mudança de forma imediata. Então, por isso eu falo assim, vai dar um pouco de trabalho. Por quê? Porque você precisa esforço, isso vai levar tempo, vai consumir energia e muita perseverança. Então, quando eu falo o trabalho, eu estou me referindo a esse conjunto, a esse processo todo. Então, tem um processo aí. E esse processo exige essa dedicação. E onde... A gente tem que tornar hábito essas coisas, na verdade. Não é hábito. É por isso que eu falo. Tudo é hábito. A gente vai mudar hábito. No final das contas. A gente pode resumir tudo isso com a palavra hábito. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Você vai ter uma mudança de hábito. Até um workshop. Mudanças de hábito. Mudança de hábito. Tem um filme, né? Agora, aquilo que eu falei agora há pouco, que está intrínseco na palavra trabalho, quando eu falo, né, o trabalhoso, essa mudança de hábito vai exigir tudo aquilo ali, tá? Tudo não. Tempo, esforço, vontade, dedicação e perseverança. 5 coisas. Então você vai precisar disso daí, porque assim, o nosso hábito, ele é multimilenar, os nossos hábitos, né? Eles são multimilenares. São gravados nas nossas células, entendeu? Porque são DNA vidas físico. E vidas Fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que até desde que a gente foi inventado, vamos dizer assim. Esses vícios são daqui. Sim, mas da humanidade. Eu falo aqui, do ser humano. Sim. Desde o comecinho do planeta, que foi quando interviram lá e acabaram nos escravizando. Então é desde o início. Aí imagina quantos milhares de anos fazendo a mesma coisa. Eu falo pra mim, como eu quero simplesmente, assim, mudar tudo. Vai ser possível um dia? É possível. Se eu acreditar que é aquela frase lá da o grão de mostarda lá, né? Mover montanhas, não sei o que lá, é possível? É. Mas eu realmente acredito que é possível? É aí que tá. Entendeu? Porque se eu realmente acreditasse que é possível, acontece. Muitas pessoas às vezes falam pra mim, eu não acredito que eu consigo. Então, não vai conseguir mesmo. Você não acredita? Falando nisso, eu tenho uma história pra vocês terem uma ideia. O Matheus, um sobrinho meu lá de Sorriso, ele tinha uns 2 aninhos. E esse é do acreditar.
Eu sempre brincava, tanto com ele quanto com a Sofia, mas eu lembro do Matheus que ele tava na fase de aprender a amarrar o sapato, né? Aquele nozinho lá. E eu lembro que a gente ia pro parquinho e ele tava tentando amarrar o tênis lá. E ele ficava muito nervoso quando ele não conseguia. E aí ele batia o pezinho assim, começava a resmungar e querer chorar, né? Porque eu não consigo, desse jeito ele falava. Eu falei assim, não, pera aí. Eu na casa dele. Eu falei assim, ó, titia vai ensinar você. E uma coisa que eu sempre brincava com eles, falava assim, ó. Porque quando a gente olha a nossa veia, a cor do sangue, ele é meio azulado, verdade, né? E eu sempre brincava assim. Falei assim, ó, nós, Jara, nós temos o sangue azul. Temos o sangue azul. Eu quero ver se você é Jara. E ele também é branquelo, né? Aí ele fazia assim, ó, titia, o meu também é. Eu falei, viu como você é Jara? Aí eu pegava e fazia assim, ó, você é Jara, você é meu sobrinho. E você pode tudo, você consegue tudo que você quer. Eu tenho certeza que você consegue amarrar esse tênis aí. Tenta aí de novo. Aí eu peguei e mostrei pra ele de novo como é que fazia, coisa e tal. Beleza. Eu falei, vai lá, olha seu sangue, olha seu sangue. Eu falava desse jeito, olha minhas ideias. Mas lógico que naquela época, 13 anos atrás, eu acho que 10, 12, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Eu tava começando na minha jornada, vamos dizer assim. Mas eu utilizava disso daí. Pequenininho, quer dizer, ele estava sendo programado ainda, ele estava na fase de ser programado. Não tinha muita coisa na mente dele. Mas enfim, ele foi lá. Aí ele foi, pegou, ele fez uma orelhinha, fez outra orelhinha, pegou, passou, conseguiu amar. Pensa na felicidade desse menino. Mas eu falei, viu como você consegue tudo que você quer? Toda vez que você falar assim que você não consegue, você tenta, não consegue, você pega, fecha o teu olho. Eu ensinava pra ele. Fecha o teu olho, você visualiza você fazendo isso e sente no seu coraçãozinho e pergunta se você consegue. Seu coração vai responder para você que você consegue, você vai e faz. Eu sempre falei isso para eles enquanto eles eram pequenos, tanto a ele quanto a Sofia, que foi que eu convivi mais. Então, assim, eu acredito que até hoje eles levam, até porque a minha irmã do coração, que é a Patrícia, ela fala assim, não, então você fala com eles, porque tudo que você fala, eles fazem, eles acreditam. Mas por quê? Porque desde pequeno, então tem várias historinhas que eu fazia com eles. Uma vez o Matheus passou o portão em cima do dedão dele lá em casa, eles brincando com o controle, e machucou o dedão do pé dele lá no portão. E aquele piá chorava e gritava, e aí eu pegava, e sempre ensinei qualquer dor que eles tivessem, porque eu explicava que a gente tem energia nas mãos. E criança falou, acreditou, aconteceu, né? Opa! Aí eu falava pra ele ali, a gente colocou os remedinhos, coisa e tal, e eu falava pra ele, coloca sua mão em cima do dedo ali, e ele chorando, né? Eu respira fundo, tadinho. Coloca sua mãozinha, ele colocava a mão e eu por cima, com a minha, né? Aí eu falava algumas frases, ele repetia, e a gente foi fazendo, e a dor dele foi diminuindo, O que ele tava fazendo? Ele tava mandando comando para as próprias células do corpo dele. Porque, olha pra você ver, nós comandamos. Ainda não estamos na fase de cair um dedo e a gente falar, dedo, volta. Mas nós fomos fabricados para isso. Este corpo, esta tecnologia aqui, ó, foi feita para isso. Caiu um braço, é para nascer outro braço. Só que a gente foi modificado geneticamente. Isso é outra live que a gente vai ter que fazer, né, para explicar isso para vocês. A nossa genética foi modificado por outros. A gente vai fazer ainda uma outra live falando só sobre o grande laboratório que é este planeta aqui, que nós somos, entre aspas, os ratinhos desse laboratório. Entenderam? Então, o que eu quero colocar nisso? Que tudo que a gente fala, que é o que a gente está sempre colocando aqui, né? O que a gente sente, você está comandando, você está reprogramando a tua mente. Então, observa o que você está sentindo, o que você está falando, porque isso todos os dias é a mesma coisa, pessoal. Todos os dias você pode observar, desde que você levanta até a hora de você ir dormir, o que você faz, porque assim, tá rodando ali, né? É programado, ele tá rodando, você nem percebe, se você não parar, ficar quieto e começar a observar, e na hora, às vezes, faz um programa aí também, pra hora que você falar alguma coisa, pensar, já dá aquele tan. Aí você observa, putz, olha o que eu tô pensando. Aí você
troca. Você pode falar cancela, cancela, cancela. Eu aprendi isso. Para cancelar aquilo ali, e aí você substitui aquele programa. Então, já na hora que você cancela aquilo, você já coloca o inverso. Se era algo que não era bom, já coloca algo que era bom. Então, você está reprogramando aquela situação. Então, dá trabalho, né? Mas dá para fazer de um jeito que seja, que eu ainda vou descobrir. Que seja gostoso de fazer. Porque se a gente... Mas, gente, se você... É gostoso. Mas é lógico, é maravilhoso. É um trabalho delicioso. Porque, gente, Faz pensa... de você um brinquedo, né? Pensa bem. Faz da sua vida uma grande brincadeira, Ó, sei lá. agora eu vou começar a trabalhar o tempo todo para o meu crescimento espiritual, moral, individual, que vai refletir no meu crescimento físico, que vai refletir numa saúde melhor, que vai refletir numa prosperidade que virá. Pô, se isso não for agradável? Mas tem que ser, não dá pra fazer tudo de uma vez só. Não. Porque até porque a gente desiste, agora que tá vindo aqui. Tem que ser, vamos lá. O que eu quero mudar assim, que é mais importante pra mim agora? Aí você escolhe... Escolhe um sentimento. Escolhe algo lá que vai e trabalhe aquilo, para você ter pequenos resultados. Porque, nós falamos disso na segunda-feira, desculpa. Mas por que isso? Porque senão você acaba desistindo. Tem que pegar foca uma coisa, aquilo que... Vai te trazer um resultado, nem que seja um tiquinho de resultado, mas para trazer um resultado e te deixar feliz. O que ela está falando agora, liga com o que eu falei na questão da egrégora individual. Qual é o sentimento e o pensamento que você tem o dia inteiro? Você acorda e dorme com aquilo na cabeça. Às vezes você está fazendo o seu trabalho e aquele pensamento vem. Você está, sei lá, num lazer, num cinema, aquele pensamento está ali. Você está cozinhando ou lavando a casa, lavando roupa, aquele pensamento está ali. Você saiu para jantar, aquele pensamento está ali. Então, olha para você e observa dentro de você qual é o sentimento que fica o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Se você começa a trabalhar esse outro lado desse sentimento, que, por exemplo, a mentira, vamos colocar aqui o que eu falei no começo. Então, se você, o tempo inteiro, alguém te pergunta alguma coisa, você já pensa e sente aquela vontade já de falar, mas botar uma mentira no meio. O que tá vindo aqui é o seguinte, porque a gente recebe esse negócio da mentira desde que a gente é criança, né? Por exemplo, chega alguém lá, ou um cobrador lá na frente, alguma coisa, o que você fala para o empregado? Você fala que eu não tô! É ou não é? Eu duvido que tem alguém aqui que não já passou por isso. Que nunca fez isso ou que já passou por isso. Que atira a primeira verdade. Entendeu? Porque tem, cara, é batata. Observa, que você vai começar a perceber. Quando eu percebo, eu começo a rir sozinha. Às vezes quando eu tô em algum lugar, vem alguma coisa assim que você já breca, né? Você dá pra ficar puxado de freio de mão, assim, abruptamente. E aí eu já começo a rir e já trabalho pra mudar aquilo. É um exercício. E tem que se tornar divertido. E a gente tem que... É preciso, vamos dizer assim, para ficar uma coisa mais leve, como eu falei. O que a Rose falou... Senão fica um peso na sua vida. O que a Rose falou agora, assim, quando eu observei, eu comecei a rir, é isso que nós temos que fazer. Você tem que começar a observar você. O que eu vou observar? Então eu vou colocar essa coisa da mentira. O que eu vou começar a... eu gosto de mentir o tempo inteiro. Então tá. Antes de falar, ao responder, a pessoa perguntou alguma coisa, antes de responder, pensa rápido. Mede o que você vai falar e não conte mentira. Se você tiver vontade, e às vezes você vai acabar fazendo, depois vai acontecer igual a Rose falou, que depois você vai começar a rir de você mesmo. Nossa, eu fiquei numa luta ali para não falar mentira e acabei falando uma mentira no meio. Você vai dar risada. Tem que ser gostoso. Tem que ser um trabalho assim legal, porque fala, nossa, realmente eu preciso atenção a mim mesmo todo o tempo todo, esquecer o externo, esquecer o que o outro fez, esquecer o que o outro falou, esquecer o que o outro pensou e olhar para dentro de mim todo o tempo todo. Gente,
Isso tem que ser 24 horas por dia. E é exatamente esse exercício que vai mudar a sua frequência. E é esse exercício diariamente que vai definir se você fica no planeta Terra, que está se elevando. Você vai ficar para brincar dos brinquedinhos novos do parquinho, ou se você vai para um parquinho pior. Você vai para um parquinho quebrado. Com os brinquedos tudo enferrujados. Um parquinho que ainda não inventaram nem a roda. Então, o nosso trabalho está exatamente focado na pessoa, no interior da pessoa. Nosso trabalho de dentro para fora. É de dentro para fora. Quando fala, aí eu vou dar como o pessoal fala, um spoiler, né? Mas eu vou dar um pitaco aqui de uma coisa que é o seguinte. Quando se fala de física quântica, de dentro para fora, as pessoas não conseguem ainda associar o que é. Por que o quântico? O que é de dentro para fora? De dentro para fora tem a ver 100% com a questão quântica. Porque se a menor partícula que existe em nós é o quarks, eles andam sempre em 3, por isso quantum, se a menor partícula é ele, onde que eu preciso começar a mudar? Lá dentro, no quantum, no quarks. Então eu preciso mudar de dentro para fora. Então mudar de dentro para fora é uma atitude quântica. Olha só, é 100% quântico. Mudar, porque mudar superficialmente, qualquer um muda. Mas mudar de verdade, aí é esse trabalhinho que é complicado. É complicado? Não, não é complicado. É trabalhoso. Mas tem que ser agradável. O primeiro passo, esse é o passo, esse passo é o mais difícil para as pessoas. Mais complexo. Não é difícil. Não, esse não é complexo, não. Esse é difícil mesmo. Esse é o difícil mesmo. Esse você pode falar, é difícil mesmo. Esse é o difícil. Por que é difícil? Porque as pessoas, o primeiro passo que você tem que dar é quando você olhar para dentro, você vai achar lá muita coisa que não é boa. E qual é a primeira reação das pessoas quando elas conseguem olhar para dentro delas mesmas? É não aceitar aquilo. Não, eu não sou uma pessoa falsa. Eu não sou invejosa. Eu não sou invejoso. Eu não sou uma pessoa negativa. Eu não sou negativo. Imagina. Eu fiz muito isso, tá? A pessoa falava para mim, olha, você está sendo negativo. Imagina, eu sou extremamente positivo. Aí um dia caiu a ficha, eu fiquei pensando, falei, caramba, não é que eu estou sendo negativo com relação a isso? Com algumas coisas não. E aí eu comecei, mas isso faz muito tempo, né? Prestar muita atenção em mim mesmo. E naquilo que eu estava falando, naquilo que eu estava pensando. E realmente eu estava sendo negativo em algumas coisas. Eu estava sendo... eu estava me bloqueando de forma inconsciente. E todos nós fazemos isso, gente. Ninguém está sozinho nisso, não. Ninguém é privilegiado por ser um autossabotador. Todos nós somos autossabotadores. Estamos, né? Estamos, né? Somos. Ninguém é, né? Nós estamos, nós não somos. Inclusive essa frase está no começo do livro. Nós precisamos observar, né, em que pé nós estamos, né? Ou seja, o que eu sinto diariamente, o que eu penso diariamente, e começar através desta observação, começar a fazer a mudança, ou seja, dar atenção ao outro lado. Então, esse primeiro passo, ele realmente, as pessoas têm dificuldade de aceitar que estão o que estão, tá?
Eu não sou uma pessoa... Eu não sou orgulhosa. Eu Eu não sou arrogante. É difícil, é complicado. Essa foi boa. Paulo Vieira fala muito disso. Eu fiz os testes do Paulo Vieira, não deu, o meu não deu nada disso. Não deu nada, né? Nos do Paulo Vieira, não. Então, a gente aceitando isso, nossa, gente, é o passo mais importante. Sou eu olhar para dentro de mim e falar, ih, caramba, não é que eu tenho isso mesmo? Isso está aqui comigo? Sim, você tem tudo, você é um ser completo. Só que você está dando atenção àquilo que não te faz bem. Aí, olha só que legal, você está dando atenção. O que é você estar dando atenção? Você está colocando mais energia naquilo. Entendeu? E na física quântica eles falam, quanto mais energia você coloca em alguma coisa, mais expande. Vocês entenderam? Natural, então começa a observar na vida de vocês onde que vocês estão colocando mais energia. Aí vocês vão saber o que está expandindo mais. É mais escassez? É mais doença? É mais saúde? Problema de relacionamento? Dedo podre? E aí vai, né? E aí vai, tem... For enumerar aqui, a lista... fica uma live inteira só enumerando. A lista é grande. Coisinhas. Então é isso, gente. Então quando eu falo o trabalhoso, é porque... né? Exige dedicação, exige tempo e tal. Dá um trabalhinho, sim. Como começar isso? Nós estamos Comecem aqui. Vindo sexta-feira. Essa vindo aqui, nós estamos... Todas as sextas-feiras. Nós estamos nos disponibilizando a isso. A dar o início, pontapé, né? Dar pontapé. Eu faço... Colocar, como é que é? Quando aqueles brinquedos que a gente dá... Da corda. Eu faço a mentoria, que eu dou essas orientações, faço a limpeza energética, que é tirar essa egrégora, né, da pessoa. Que auxilia bastante. Auxilia, nossa, assim, só passando pelo processo para entender. Ajuda terrivelmente bem. E nas sextas-feiras aqui é totalmente gratuito, é só vir aqui. A gente fica ao redor da fogueira. Nós ficamos conversando e é claro que vamos colocar que a espiritualidade vai estar ali já fazendo essa pequena, passando o espanador, vamos dizer assim, né? Não só, mas também. Então assim, ali já, o simples fato de estar aqui, vendo isso, fazendo, quer dizer, você já está se permitindo, tá? Então você já está dando aquela aberturinha. Vamos fazer de conta que você pegou a cortina e tá dando aquela olhadinha ali. Né? Então já é um grande passo. O que a gente pede é o quê? Pelo tempo que a gente fica e o horário, vocês tragam alguma fruta, tragam uma garrafinha, água tem aqui, que é água de poço, água mineral, enfim. Então só tragam uma garrafinha para não estar fazendo uma cadeira lixo, de praia. Uma cadeira de praia para a gente ficar observando as estrelas, que é maravilhosa. E nesta sexta-feira nós temos a tal da lua de sangue. Então a gente vai estar aqui para observar essa lua. Espero que dê, mas tudo indica que nós vamos conseguir ver. Se a gente aguentar ficar acordado, né? Porque é 2... Quer dizer, vai terminar, ela completa até as 3 da manhã. Mas no outro dia é sábado. Dá pra dormir até, né? Um pouquinho mais. A hora que a gente fica conversando, a gente nem percebe. Quando vê, já deu 1 hora, 2 horas. Vocês vão ver. E zero qualquer coisa que altere a consciência em termos de químicos planetários, vamos dizer assim. Bebida alcoólica pode até ser que tenha alguém com a consciência alterada, mas isso já vai ser outros 500, não vai ser coisas humanas, vamos dizer assim. Vai ser externo. Externo, interno mesmo. Fora da nossa dimensão aqui. Então, gente, o trabalho é esse, tá? Nós estamos iniciando nessas lives, estou montando aí aulas, escrevendo aí para montar também workshops. Já vem, logo vem o podcast também. Podcast, a gente vai conversar muito sobre isso. Virão outras pessoas no podcast, vão trazer outros conhecimentos. O podcast é Encontro dos Saberes também, né? Vai ser porque não vai ser só nessa nossa linha o podcast. Mas vai trazer outros conhecimentos, o pessoal do xamanismo, né? De outras vertentes, outras linhas aí, para trazer conhecimento. Porque não existe um único conhecimento. Todos os conhecimentos levam para o mesmo lugar, tá?
Então, é isso que a gente vai fazer. O que a gente tava falando ali do... Não era para falar de sexo, porque já sumiu. Porque, apesar de muitos conhecimentos, né, que serão trazidos aqui, muitas pessoas para falar de muitos assuntos, o foco total e absoluto é no hoje e No aqui e agora. no aqui, no agora e no interior das pessoas, tá? Tudo mais que for falado, todos os outros conhecimentos, quando falo, por exemplo, quando eu falo, eu adoro o assunto ufologia, falo de ufologia, tem pelo menos uns 40 anos que eu falo de ufologia, gosto. Eu comentei aqui com a Rosa quando eu era pequeno mesmo, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade. Eu falava assim que a minha nave, eu estava na janela da minha nave, da nave que eu estava viajando, e ela, para não bater na terra, ela fez uma curva brusca. E eu estava na janela, eu espirrei, caí da janela, caí aqui, eles não viram e foram embora. Uma hora eles vão voltar para me buscar, eu falo. Porque eu gosto do assunto. Eu sempre gostei do assunto e desde criança eu nunca acreditei que a humanidade é a única que existe no universo. Cosmos, né? No cosmos, olhava para o céu e falava, gente, que esse mundaréu de Estrela. estrela aí só existe esse povinho aqui? Não é possível. Não é possível. Um povinho que vive dando tiro um no outro porque quer um pedaço de terra, porque quer mandar, dominando o outro, mentindo, enganando, roubando, enfim, não é possível que só exista isso aqui. Eu nunca acreditei. Na casa do meu pai? Há muitas moradas. Então, é um assunto que eu gosto muito, tenho também algum conhecimento, não é muito, já tive, e a Rosa sabe disso, já contei para ela também, aqui no Instituto já aconteceram algumas coisas que a gente tem contato, né, com esse pessoal de fora. Fiquei sabendo que até nave já estacionou aqui. Ai, Jesus. Mas vocês viram? Eu não. Em outra dimensão dá para ver. Eu não vejo. Pois é. Ainda. Pois é. Ainda, porque tem que, melhorando a frequência, vai enxergar com a mente. Não é, mas você não está criando? Ó, gente, nossa criatividade ainda não chegou a tanto. E você está aqui conversando, de repente você vê, não é assim que funciona a nossa criatividade. Eu acho né? que não é o tal do terceiro olho que abre? Mas então, é para você ver outra dimensão. Sim, o terceiro olho. Então. O terceiro olho já é o chakra que o sexto ágina. O chakra frontal, né, que a gente chama mais comumente. Então, fazendo toda essa movimentação interna, você vai... O pessoal fala assim, as naves quando virão? Não, as naves não virão. Elas já estão aí. Gente, milhares. São muitos, em termos de número geral, o que eles falam assim, são muitos bilhões. São muitos bilhões de naves que estão aí em volta e se deslocando dentro da nossa atmosfera. São bilhões. Tá? Porque o número de gente, e eu falo gente, a Rosa fala assim, seres, e falando gente, ela rebate, seres. Número de gente de fora que está aqui à nossa volta, nos auxiliando energeticamente nesse processo, é gigantesco. É um número gigantesco. Tá, mas se eles estão aí, por que a gente não vê? Porque eles estão em outra frequência. Quer ver? Quer ver? Frequência. É só elevar a frequência. Por isso que o pessoal fala assim, quando é que a tecnologia virá? Não, ela já está aí. Nós só não estamos conseguindo acessar. Nós só não estamos conseguindo ver. E nós já falamos que tudo está pairando, tudo. A energia do dinheiro. O dinheiro é uma energia de troca. Entendeu? Tá tudo aqui, ó. A saúde, a abundância, a prosperidade, tá tudo no ar, vamos dizer assim, né? Ó, hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, não, foi ontem. Ontem eu ouvi uma pessoa falando assim, no canal na internet, falando assim, não, porque as pessoas, né, querem que todos sejam
que todos tenham, que todos vivam assim, tá? Mas não tem recurso para todo mundo, gente. Infinito. Do céu, que besteira, o recurso é infinito. O recurso é infinito. Olha, Albert Einstein, uma vez ele falou assim, no planeta existem recursos suficientes para que todas as pessoas do planeta vivam com dignidade. Mas no planeta não tem recurso suficiente para satisfazer a ganância de um único homem. Isso Einstein falou lá na década de 30. Então, os recursos estão aí. Vocês acham que o Criador ia criar uma humanidade, ia botar uma humanidade num planeta para ter miséria? Para ter escassez? Ora, não dá para ter um pensamento desse. É impossível, gente. Como que você vai pensar assim, esse ser celestial que criou todo essa inteligência magnífica, criou pessoas para sofrer, para viver na miséria, para passar necessidade, para viver doença? Não, gente, de jeito nenhum. Agora há pouco a Rose falou um negócio, eu ia corrigir aquela hora, mas vou aproveitar para corrigir agora. Ela falou assim, nós fomos escravizados. Nós não fomos escravizados nada. Nós participamos da nossa escravização. Falar que fomos escravizados é terceirizar. É colocar culpa em alguém para não assumirmos a nossa responsabilidade nesse processo da escravização da humanidade. Nós participamos desta escravização. Os caras que fizeram isso, que começaram isso, que trouxeram a ideia, já foram embora. E por que é que nós ainda continuamos escravos? Por causa do programa. Mas nós não temos capacidade de mudar esse programa? Sim, é o que nós estamos fazendo. Então, mas quem está fazendo? Nós, humanidade, agora. Meia dúzia, né? Não, mas nós estamos, né? Pelo menos começamos, né? O nosso intuito exatamente, o nosso trabalho porque tudo isso que nós falamos de mudar a energia, eu não mudei minha programação inteira ainda não. Eu acho que 0,00001%. Não. Mudar totalmente, não sei se alguém já conseguiu. Pode ser que tenha, não duvido. Mas assim, tudo isso que nós falamos até agora, essa questão de mudar pensamento, sentimento e tal, é exatamente é o que vai fazer a mudança da programação. Porque nós somos escravos a escravidão está interna, gente. Ela não é externa. Não escravizaram a gente externamente. Não açoitaram a gente. Não amarraram a gente. E os negão? Não. Perdão. Os escravos da época. Escravo não tem cor de pele, não. O amarelo já foi escravizado, o branco já foi escravizado, o vermelho você falou do açoite, já foi escravizado. Sim, porque para nós aqui, né? Mas assim, todo mundo já passou, muita gente, né, já passou por essa experiência em outras encarnações. Mas assim, a escravidão, ela não é isso que a gente vê. É porque se a gente for fazer uma análise, na verdade, porque como a gente vem, é a lei do retorno, né? Pra gente ter sido escravo, por exemplo, suponhamos que eu tenha sido uma escrava na época. Mas eu simplesmente apareci lá e fui escrava? Não. Em alguma outra época eu devo ter feito alguma coisa que quando eu vim escrava, eu estava pagando, vamos dizer assim, entre aspas. Não quero falar disso, não, de pagar, de responder. É o tal do karma É experiência, que fala, mas é experiência. Mas não é a lei do retorno? A lei do retorno eu aceito, karma não. Mas pra mim tudo a mesma coisa. Não, karma tem Só muda o sofrimento. nome. A lei do retorno é simplesmente você resgatar, puxar, pegar de volta. Mas não tem sofrimento? Hã? O resgate não tem sofrimento? O sofrimento é sua opção. Sofrimento é uma opção individual. Então eu tenho que ficar rindo lá, Rindo não. Não é rindo. Não é rindo. Mas essas coisas eu botei no podcast. Eu gosto disso no podcast.
Não é rindo, mas Tem coisa que não é da minha cabeça, o gente. Ainda. ainda. O sofrimento, ele é um sentimento. Se é um sentimento, é a sua opção. Quantos? É a resignação, então? Exatamente. Quantos Quer dizer, não eram então, resignados? mas eu não posso escolher, por exemplo, eu não quero passar por essa situação. Por mais que eu fiz caca lá atrás, eu fiz e ficou lá atrás, e agora nesse meu eu agora, não caiu a live é porque a gente continuar. Se eu não quero passar pelo sofrimento, então eu escolho o que eu não quero pagar, vamos dizer assim. Eu não quero viver aquela situação. Apesar que hoje já pode. Eu já tenho essa escolha. Não, sempre tivemos a escolha. Então, eu fiz aquilo lá, eu fiz aquela caca. O tal do arrependimento. Você arrepende de ter feito aquilo lá? Não me arrependo. Então você vai passar algo parecido para você resgatar aquilo que você fez. Dentro dessa sua linha de pensamento, a gente pode pensar assim, tá? Tem uma outra maneira de resgatar? Então vamos colocar assim. Uma maneira feliz? Uma maneira feliz. O Abraham Lincoln e a princesa Isabel. Eles eram pessoas que detinham o poder de fazer isso, fazer a abolição, acabar com a escravidão. Por que eles vieram com esse poder? Se nós formos falar disso, dessa questão reencarnatória, né, nós vamos sair um pouco da questão energética, mas está lá também. Está lá também. Então, de repente, o Abraham Lincoln lá, ele pode ter sido escravo, né, em encarnações anteriores. Ele pode ter sido senhor de escravos em encarnações. E veio com a responsabilidade de libertar. E veio com a responsabilidade de libertar. E ele foi assassinado por isso. Hoje já se sabe que ele foi assassinado por isso. Por quê? Porque ele estava no Congresso, lutando no Congresso para conseguir a abolição da escravatura, enquanto corria a Guerra Civil, que o Sul era 100% escravagista, porque eram as plantações, tal, tudo, né? Toda a área rural, vamos falar assim, do país agrícola, agrícola, era na região sul, e lá é que a escravidão era forte. Então, quando os caras perceberam que ele estava lutando no Congresso estava conseguindo, o que eles fizeram? Eles assinaram uma rendição, pegaram o trem e aí avisaram o Lincoln. O Lincoln falou, não, segura o trem aí na estação tal. E ele deu a ordem, segura o trem, para o trem aí. Porque senão os caras iam chegar antes da votação e com a guerra acabando, talvez ele não conseguisse abolir a escravidão. Como? Ele mandou parar o trem, deu tempo deles votarem e abolirem a escravidão. Aí ele falou, agora pode vir. Então, quando os caras chegaram para a rendição, a abolição já tinha sido assinada, já tinha sido instalada. Eles perderam, então mandaram matar ele por isso. Isso já se sabe que é isso. Muitos outros, né? John Kennedy também era John Kennedy queria parar a guerra. Por isso que mataram ele. Tudo é político. A princesa Isabel, por que perdeu, por que o Dom Pedro II foi deposto e entraram com a República e tal? Porque ela aboliu a escravidão. Teve outros dois motivos que os poderosos já estavam desgostosos com a coroa. Mas a abolição da escravatura no Brasil foi a gota d'água que fizeram com o imperador, né, e sua família e tal. Então, possivelmente, a princesa Isabel, talvez até o próprio Dom Pedro II, tenha sido senhor de escravos, entendeu? Ou mesmo escravo, podem ter passado pelas duas situações. E vieram com a incumbência, com a responsabilidade de acabar com a escravatura. Então, é preciso ter um pouco de conhecimento da história e precisa ter um pouco de conhecimento da questão espiritualidade, né, de como funciona essa questão das múltiplas vidas, né, da multiplicidade das existências da matéria, para a gente entender o funcionamento, o mecanismo todo. E nada mais é do que resgate energético. Se o cara foi, ou ela, senhor de escravos, né, escravizou, deve ter morrido gente na mão deles,
né, aquela coisa de Por ordem. por ordem, ou por exagero de trabalho, ou por falta de comida, enfim. Eles morriam de mil maneiras. De repente, ó, você fez muita bobagem com isso aqui. Agora você vai voltar lá, princesa, e aí Dom Pedro vai viajar, seu pai vai viajar e você vai abolir a escravatura no Brasil. E ela fez. E depois que ela foi embora, depois que eles foram deportados e tal, aquela coisa toda, ela falou, se 20 coroas eu tivesse, 20 coroas eu daria para abolir a escravidão. Olha a determinação dela em fazer o que ela fez. A consciência de que ela tinha que fazer aquilo. Então ela falou, se 20 coroas eu tivesse, 20 coroas eu daria para abolir a escravidão. Então, existem outras maneiras de responder por esta energia que você emitiu, existe. Assumir uma responsabilidade dessa. Ela pode ter sido, né? Pode ter sido homem fazendeiro, ou mesmo mulher fazendeira, né? Porque eu passei por uma, eu sei que eu passei por uma encarnação dessa, onde meus pais, aqui no Brasil, meus pais tiveram fazenda, Senhores feudais? escravagista, né? Senhores feudais. E eu herdei essa fazenda com escravos. Então eu também passei por essa situação de ser um escravagista lá atrás, Bem longe. já bem longe, quase 300 anos já, lá no começo da escravidão. Então eu passei por essa situação e muita gente já passou por essa situação. Qual é a maneira de resgatar essas energias? Eu preciso passar por aquilo? Não exatamente, porque as leis são absolutamente flexíveis. Eu preciso passar por aquilo? Não, você vai trabalhar. Tem uma historinha que eu acho legal, que história espírita, né? É só para exemplificar, ela não é real, mas é só para exemplificar como é que é o funcionamento, como é que é a flexibilidade da coisa. O cara foi chamado, falou, ó, você vai reencarnar. Aí o cara falou assim, ai, que bom, vou poder pagar tudo que eu fiz de errado até hoje, né? Aí o cara que chamou ele falou assim, como assim, não entendi. Eu falei assim, não, olha o meu histórico aí, que horrível. Eu só fiz coisa ruim, eu fui mau patrão, fui péssimo marido, roubei todo mundo, eu fazia negócio, eu roubava, eu enganava todo mundo. E o cara deu uma lista, e aí o outro falou, não, tudo bem, mas tem maneira de você responder por isso. Ele falou, não, eu sei. Opa, agora é já. Tá chegando, desceu lá. Aí ele falou assim, então já que eu vou reencarnar, eu quero reencarnar assim, ó. Eu quero reencarnar com o meu corpo inteirinho defeituoso, com problema de fígado, de pulmão, de rim, de baço, de coração. 7 chakras detonados. 7 chakras detonados, meio demente, meio cego, sem conseguir falar direito, com audição ruim. Eu quero nascer numa família extremamente miserável, pobre, com os pais que são pessoas que eu... Melhor você não nascer. Que eu judiei, eu quero nascer no seio de uma família que me odeia, com irmãos que me odeiam, porque eles vão me judiar muito e aí eu vou pagar por tudo. E o cara que chamou ele para reencarnar ficou olhando para ele, né? Ele falando tudo aquilo, né? Aí, né, falou, o que ele tá falando, né? Aí ele terminou, o cara falou assim, então, a sua programação de reencarnação já está pronta. Aí ele falou, ai, que bom. Então, posso saber como é? Eu falei, pode. Como que é? Ó, você vai nascer bonito, com a saúde perfeita, inteligente, rico, capaz, vai nascer numa família de classe média alta, quer dizer, você vai ter uma vida muito boa. Você lembra do fulano? Ai, fulano era muito meu amigo, a gente se dava bem. Então ele vai ser seu pai. Você lembra da fulana? Ai, mas era um amor de pessoa, gente, nossa, que coisa. Então ela vai ser sua mãe. Você lembra do fulano, Beltrano, Ciclano e a Ciclana? Eu lembro. Nossa, são pessoas maravilhosas, que a gente sempre se deu bem nas últimas 20 encarnações. Então, serão seus irmãos. Aí ele falou assim, peraí, com tudo que eu fiz, eu vou nascer nesse meio, perfeito como você falou, como que eu vou pagar tudo que eu fiz? Aí o cara respondeu para ele, sim, aí você vai ser médium. Você vai ser médium.
Então, a dedicação a um trabalho ao Resgate próximo... dos outros, Hã? né? Resgate dos outros. Resgate dos outros. Você resgata a sua energia transmutando ela em coisa boa. Ela vem para você, você pega essa energia. Você não está puxando energia pelo chakra o tempo todo. O universo não te devolve aquilo que não é dele, aquilo que é seu, porque tem seu endereço, né, energético, vibracional. Então ele vai mandar para você, você vai pegar essa energia e vai transformar ela numa energia que vai ajudar as outras pessoas. E é assim você resgata. Então, respondendo a sua pergunta, dá para resgatar de outra forma? Claro que dá. Mais leve. Mais leve? Certo. Ah, lógico que dá. Basta trabalhar. Ah, mas Almir, eu não sei o que eu tenho que resgatar na vida, que eu tenho que... Não interessa saber. O que interessa não é o ontem. O que interessa não é o amanhã. O que interessa é o hoje, o agora, a cada segundo, a cada milésimo de segundo do dia, que você tem que focar o seu olhar assim, ó, para dentro. É que nem aquele negócio de cavalo, né? Só que Tapa-olho, ao invés de ser para frente, é para dentro. interno. É aqui, ó. Principalmente aqui, ó, é o que você sente. Se você trabalhar o que você sente de forma elevada, você se eleva. E aí você vai vibrar essa energia, essa frequência para toda a humanidade. Gente, que maravilha! Você vai ajudar a humanidade inteira. Por que causar um acidente, ou tirar uma pessoa que está fazendo isso desta frequência? Não, você tem que pagar tal coisa aqui. Agora você vai... Não. Trabalha Comer você. o pão que o fulano amassou, É, né? então, não. Trabalhe internamente que você ajuda a humanidade inteira. Inclusive, se você teria que passar por uma situação perrenha, você, fazendo esse trabalho, você neutraliza aquela coisa que supostamente você teria que passar lá na frente, entendeu? Neutraliza. 100%. É. Essa é a maravilha da flexibilidade das leis universais. E a segunda maravilha, junto com essa, é a maravilha chamada livre-arbítrio. Você decide como que você quer resgatar aquela energia, porque ela vai voltar para você, é a lei do retorno. Quando ela chegar, que ela estiver chegando, você falar, ih, caramba, eu não quero essa aí não, como é que eu faço? Começa a trabalhar... Eu já escolhi a minha, é me divertindo. Por isso que eu faço fogueira ali e chamo vocês. Para dançar, rir, se divertir, Ó, leveza. conversar. Nós sempre aqui no podcast, onde vocês verem a gente, ou junto ou individualmente, vai ter sempre uma palhaçada, sempre uma brincadeira. Porque todo esse assunto tem que ser leve, tem que ser legal, tem que ser gostoso, tem que fazer bem. Trabalhar a si mesmo, se melhorar, é benéfico não só para você, mas para todo mundo. E tem que ser uma coisa É pro planeta, boa. gente, é coletividade. É coletividade. A gente falou da energia, a gente vai fazer, vamos fazer uma live depois só sobre a malha, para explicar para você, porque tem a nossa energia, claro, mas tem a energia do próprio planeta, porque ele é um ser também. O planeta Terra é um ser. E ele tem espírito, vamos dizer assim, né? Gente, Eu acho que vai ser bem legal essa live. a ressonância Schumann, ela pega a pulsação do planeta, né, Seria o coração dele por batendo. aparelho. É como se fosse o coração, né? Tem a pulsação. Até, assim como a gente emite uma frequência, o planeta também emite uma frequência. É um ser vivo, tá? Isso aí já há milhares de anos já foi identificado isso. Uma coisa é você olhar a ressonância Schumann, né? Outra coisa é você ver o planeta pulsando. Gente, Sentir também, né? fantástico. Não, quando eu vi, eu senti. É você ver, você olhar no chão e ver a pulsação. Ah, sim, é. E ver. Eu vi na TV, um filme, uma tribo indígena, eles colocam na própria terra, assim, o ouvido. Pra olha que interessante. Acho que vai ser bem legal essa live. É incrível. Então, assim, eu cheguei nesse ponto aqui agora, e a Rose é responsável, ela é culpada disso,
Não sou culpada de nada, Você é não. culpada, sim. Não, sim. De me incentivar a colocar 100% da minha experiência agora para fora. Compartilhar com todo mundo. Eu nunca quis, eu sempre fui meio... Eu sou incentivadora e não culpada. Eu sempre fui meio Eu estou, na pudico verdade. com relação a falar essas coisas. E abandonei o pudismo e vou falar, vou botar para fora. Vou vomitar tudo, literalmente. Não, mas a espiritualidade já vinha falando para mim fazer isso já fazia um tempo. Eu que sou teimoso com eles. Então agora chegou a hora. Então eu vou falar, vou escrever, vou botar tudo para fora. Vou contar tudo que eu sei, tudo que eu Até passei. a gente tem que liberar para vir mais, né? Tudo que eu passei, todas as minhas experiências. E olha, é muito tempo de experiência. Eu vou falar, viu? Foi porra louca. Já vou falar, esperem, porque foi muito porra louca. Fui. Fiquei pelo menos aí uns 10, 11 anos, assim, Então é possível mudar, viu? entregue ao mundo. Mas assim, eu vou contar depois, né? Mas assim, entregue ao mundo entre aspas, né? Porque eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de ler os livros espíritas que eu gostava, tanto sempre gostei, amo até hoje. Eu nunca deixei de frequentar, mas na esbórnia. Foi boêmio? Hã? Você foi boêmio? Oxi, põe boêmio nisso. Tem altas histórias aí pela frente. Nossa Vamos fazer Senhora. um podcast de telenovela. Telenovela. Uma história de telenovela. E olha eu na condição que eu estou hoje. Depois eu conto também sobre o meu trabalho, por exemplo, na apometria. De quando eu comecei a apometria para hoje, a evolução foi gigantesca, sob total e absoluta orientação da espiritualidade. Isso aí eu não posso negar. Tá? Hoje eu sou o trabalhador porque eu fui ensinado, literalmente, como trabalhar sozinho pela própria espiritualidade. E eles falavam assim, uma hora você vai trabalhar sozinho. Eu falava, pô, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar? Olha só. Olha só a síndrome do vira-lata. Eu falei isso há mais de 20 anos atrás. Quase 30 anos atrás. Mas vocês vão me abandonar? Quase 30 não. Mais de 20 anos atrás. Eles falaram, não, nós não vamos te abandonar. Nós vamos te ensinar a você trabalhar, te explicar como você vai trabalhar, porque você é capaz. Qualquer um é capaz. Todos somos capazes. E você trabalhando, você assumindo, você nos libera para nós auxiliarmos outras pessoas. Isso é cooperar. Então tá bom. Entendi. Então hoje, assim, no começo, a equipe que me acompanhava nos deslocamentos, né, no astral, eram equipes enormes. Gente, olha, chegava a ter mais de 70 pessoas às vezes. Entre médico, enfermeiro, técnico, orientador espiritual, os auxiliares, preto velho, caboclo, exu, pombagira, elementais. Gente, era uma equipe gigante. Por quê? Porque eu não sabia fazer. Porque eu era um bobalhão. Era aprendiz, Era um aprendiz. Então eles tinham que vir junto, alguma coisinha eu fazia, muitas coisas eles faziam, e eu ficava como a parte mais importante. Qual que é a parte mais importante? Se não é o médium, se não é o trabalhador, qual que é a parte mais importante? Doador da energia mais densa que existe nesse planeta, a nossa. E esta energia, quando doada com amor, quando doada com a intenção, ela faz maravilhas no astral, porque ela é a mais densa, é a mais forte, é a mais incrível energia que tem nesse planeta, é a nossa, das pessoas. Eu já estou entrando outra coisa, mas é energia. Então, eles me mostravam como fazer, enquanto eu fazia a parte mais importante, que era a doação da minha energia.
E aí fui aprendendo. Hoje, 27, 28 anos depois, eu trabalho sozinho. No máximo vai uma pessoa do meu lado, que nunca sai do meu lado, né? Que essa pessoa me acompanha 24 horas por dia. Todos nós temos um que nós chamamos. Mentor? Hã? Espécie de mentor? É a minha mentora. Às vezes eu falo, você é minha acompanhante. É minha mentora. Então é ela que me acompanha o tempo todo. Mas assim, às vezes tem um médico, às vezes tem alguém que chega para mim e fala, ó, eu vou porque tem uma coisa lá que você não sabe, eu vou te explicar, vou te ensinar. Então é assim que eu funciono hoje. Por que eu funciono assim hoje? O pessoal do grupo, às vezes, agora eles não perguntam mais, mas no começo eles perguntavam, falavam assim, Almir, por que você consegue e a gente não? Eu falava, porque eu não tenho uma coisa que vocês têm. Eles falavam, o quê? Dúvida. Eu não tenho dúvida que sou capaz e que eu faço. E eu faço. Então eu desloco eles junto comigo, vocês ficam aí, vocês vão ver eu fazer. Eu fazia. Falaram, caramba, você vai lá, chega e faz. E vocês podem fazer também. Agora estão começando devagarzinho a aprender e tal, leva tempo. Mas estão começando devagarzinho a aprender. Só que eles têm a mim para orientar. Eu não tinha uma outra pessoa para me orientar. Eu aprendi na marra, eu aprendi fazendo, eu aprendi e a espiritualidade me orientando. E, assim, então você teve alguém sim. Encarnado não. Mas eu prefiro eles do que o encarnado. Ah, você não sabe para estar falando. Você não sabe para estar falando. Ai, ai. Então, gente, é isso, ó. Energia, frequência e vibração, como já dizia o Tesla. 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 do mês, 365 do ano. E 6 horas. E 6 horas. Então, esse é o foco. Esse é o foco. Energia é o foco. É o que vai mudar o planeta. É o que vai dar condições. Mudando, né? Já está mudando, né? É o que vai dar condições de as benesses que a gente tanto alardeia, a gente não, né? Mas que está sendo alardeado, as benesses, não é as benesses que vão chegar até nós. Somos nós que vamos dar condições às benesses de nós nos encontrarmos com essas benesses. Elas já estão aí prontas. Elas só estão aguardando a nossa frequência elevar. Só isso. Melzinho. Simples assim. Simples. Melzinho na chupeta. Nós vamos ensinar vocês. Beleza? Gente, foi uma grande honra estar aqui com vocês mais um dia. Que todos tenham uma quarta e quinta e sexta-feira maravilhosa. Na sexta-feira, mas é de manhã, né, as nossas lives, tá? Eu já estava pensando no evento aqui, mas na sexta-feira nós nos encontramos de novo aqui e que todos tenham um excelente dia, tá bom? Muitíssimo obrigado. Até sexta. Tchau, Fiquem filha, em dá paz. tchau pra todo mundo. Fala assim, eu fiquei o tempo inteiro escutando vocês aqui, tô aprendendo também. Beijo, tchau, tchau, tchau. Fala assim, ao infinito e além. Não aparecer mais? Vamos lá.